Gente, como eu disse, é um momento que eu gosto bastante, né, de participar disso aqui. Não sou nenhum atleta profissional, mas gosto muito de praticar esportes, né, e trazendo aqui das mais variadas modalidades. Um grande prazer receber vocês aqui. Obrigado por terem aceito o convite e estarem disponíveis para estar participando aqui com a gente, né? Bom, tá claro porque que eu deixei o Evandro lá na outra ponta, né? Ela também vai mostrar o quanto eu tô pequenininho. Eu queria ter ficado do lado da Camilinha. Isso seria bem legal. Seria bem legal. Mas, Evandro, então, já que já começamos aqui, Evandro, vamos lá. Você tem uma carreira no vôlei, né? De sucesso, inclusive. Tem uma história muito forte, inclusive aqui no Rio Centro, né? Como é que foi a sua jornada dentro do esporte? Como foi que você começou? E até esse grande momento aqui no Rio Centro, que eu vou deixar para você explicar o que aconteceu. Legal demais. Eu tive uma carreira longa no vôlei, né? Foram mais de 27 anos dedicado ao esporte. E no final da minha carreira eu conheci o Doterra. Infelizmente não conheci antes, né? Mas eu sempre tive presente com óleos essenciais perto de mim. Consegui chegar no auge da minha carreira, que foi o título olímpico aqui no Rio de Janeiro. Inclusive eu trouxe a medalha aqui perto. Que acaba sendo Foi aqui do lado, né? Foi aqui do lado. Foi aqui no Rio, foi aqui do lado. Acaba sendo um bebê para mim, né? Um xodó. E, poxa, grandes títulos, grandes momentos da minha carreira, coroado por um título olímpico aqui no Rio de Janeiro. E hoje, num mundo completamente diferente, que é o mundo dos óleos essenciais, né? Mas que abraça completamente o mundo esportivo, e é isso que eu estou aprendendo e é isso que eu estou destinado a passar para as pessoas que vivem nesse meio esportivo também. Então é uma felicidade muito grande estar aqui e poder compartilhar um pouco disso com todo mundo, né? Você comentou que a sua esposa também usa óleos essenciais, né? O primeiro que você foi você ou foi ela? Foi ela, eu comecei por ela, eu comecei a usar por tabela, né? Ela colocava para mim, ela via que eu estava muito nervoso, colocava um óleo, eu não entendia, mas ficava mais tranquilinho, conseguia dormir bem. Quando eu estava perdendo o foco, ela colocava outro óleo, daí eu pegava e já focava. Eu não entendia muito bem, mas aos poucos eu fui pegando o jeito. E há 2 anos que o óleo entrou mais fortemente na minha vida. E há pouco tempo atrás que eu comecei realmente a estudar para aprender, entender e conseguir ensinar muito sobre esse mundo para as pessoas que estão próximas e para as pessoas que me acompanham em redes sociais, na minha vida mesmo. E qual óleo que você sente que fez uma diferença, assim, para você, desde que você passou a usar conscientemente, né, digamos assim? Bem, o meu grande amigo é o Peppermint, né? É o meu grande amigo, que me dá muita atenção, muito foco. Então esse é o meu grande amigo. E o que era muito utilizado pela minha esposa comigo era o de lavanda, para me acalmar um pouquinho. Legal, legal. Vamos passar para outro extremo aqui, Camila. Camila. Boa tarde. Fala, galera do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Camila, fala um pouquinho sobre o seu esporte, que é curioso, né? O esporte em si, como foi que isso entrou na sua vida, como foi que isso aconteceu? Bom, eu faço parte da equipe sergipana de um esporte chamado halterofilismo paralímpico, como o William já falou. Para quem não conhece, é um esporte de levantamento de peso adaptado para pessoa com deficiência. Ele é semelhante ao powerlifting, que é o do super levantamento. A única diferença é que, por ser praticado por pessoas com deficiência, nós realizamos apenas um movimento, que é o do supino. No powerlifting são 3, né? Que é o trazer a barra até a cintura, depois até o ombro e até acima da cabeça. No nosso caso é apenas um movimento de supino, no qual nós deitamos no banco, só que o nosso banco também é adaptado. Diferente de um banco de academia convencional, o nosso banco mede 2,10 metros de comprimento por 60 de largura, que é para comportar a maioria dos colegas que tem acima de 100 quilos, né? E geralmente são amputados, lesões medulares, são cadeirantes e, enfim, é um esporte no qual nós realizamos o movimento mesmo do supino, de trazer a barra até o peito e sob comando do nosso treinador,
erguer a barra até o máximo que a gente alcançar. Só que não é apenas levantar o peso, né? Tem toda uma técnica. O movimento tem a exigência de ser somente válido se ele for executado com perfeição. Precisa ser reto, contínuo, encostar levemente na altura do peito, na boca do estômago, como a gente fala, e ser erguido, né, na altura máxima dos nossos braços, só que perfeitamente. Se balançar, se tremer, se quicar, se não completar na extensão máxima dos braços, ele não é considerado válido. Então não é apenas sobre levantar o peso, né? É sobre estar totalmente controlado, física e emocionalmente também. Tem a técnica, tem um jeito certo de levantar o peso. Você falou que é preparado para pessoas acima de 100 quilos. Não apenas isso. Que é o seu caso. Eu me referi ao padrão do banco, que é para caber as pessoas que pesam acima de 100 quilos, né? Por isso que ele tem a necessidade de ser com 2,10 metros de comprimento por 60 de largura. Mas as nossas categorias, elas são separadas entre feminino e masculino e por peso corporal. Diferente de alguns outros esportes paralímpicos, que são separados por deficiência, o nosso é apenas por peso corporal, no qual a minha categoria vai do 0 até o 41 quilos, e depois ela vai aumentando entre 4 e 5 quilos, depois até 45, até 49, até 55 e assim sucessivamente, até os que pesam mais de 107 quilos. Você... É o meu caso agora. Pode falar. Que é o meu caso, tem um É o seu caso. Vamos lá. Aceito só que você levante no mínimo 230. Nossa Senhora. Você quer ver o curioso? Você se incomoda de falar a sua altura e peso? Minha altura é 73 centímetros de altura. Eu estou aí na média até onde temos conhecimento, entre as 10 menores pessoas do mundo em estatura. Existem cerca de 3 ou 4 comprovados que medem o mesmo tamanho que eu, que é de 73 centímetros. Meu peso hoje é de 21 quilos e 100 gramas. E no supino você leva quanto? Levanta quanto? Fala pra nós. Meu maior recorde foi 61 quilos. Ou seja, quase 3 vezes o seu peso. Tem que aplaudir, são mais de 3 vezes o peso dela. Só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com o Andrew, não sei se o Andrew está aqui na plateia agora, se ele está ajudando em outro local. O Andrew, todo mundo conhece o Andrew aqui, né? O Andrew levantava 1,5 vezes o peso dele. Ela levanta quase 3 vezes o peso dela. E isso te deu o título de quê? De mulher mais forte do Brasil, que não foi com 61, foi com 53. O 61 foi um recorde pessoal. Só que não aumenta, né, na estimativa de mulher mais forte por não ter sido em um campeonato brasileiro. Ele foi numa etapa regional. O com 53 quilos foi considerada a mulher mais forte do Brasil porque foi numa etapa nacional, no campeonato brasileiro. Mas a meta aí é fazer um pouquinho mais até chegar à primeira competição mundial. Que demais. Que Quem demais. sabe aí me tornar a mulher mais forte do mundo, né? Comprovado. Estamos torcendo Na por isso. prática já faço isso, mas precisa ser comprovado pelo Comitê Paralímpico. Oficial. E qual foi o primeiro óleo que entrou na sua vida? Foi o queridinho de nós atletas, né? Peppermint. E qual foi a diferença que o Peppermint passou a fazer para você a partir desse momento que você conheceu? Em questão de focar mais no treino. Eu sempre me dediquei muito bem à prática desportiva, desde que o esporte entrou na minha vida em março de 2018. Porém, eu sempre fui muito comunicativa, às vezes até demais. E aí eu brinco muito nos treinos, a gente zoa bastante com a galera e às vezes levava uma bronca ou outra do professor, né, o Felipe? E aí o hortelã-pimenta veio para me centralizar um pouco mais. Aí eu já uso propositalmente porque eu compreendi o benefício que ele fez 5 minutos antes de eu começar a treinar. Daí quando eu inalo, eu fico mais centrada no treino e aí até falo menos no sentido. Olha, se ajudar a falar menos, eu tenho um filho que está precisando disso, viu? Desculpa. Para de sacanear o pessoal, né, Camilinha? Exatamente. A Camilinha tem que usar lavanda para depois usar o Peppermint, para dar uma calma. Não, mas a lavanda só para dormir, porque se eu usar no treino, aí eu vou ficar
ficar muito calminha. Isso No daí treino eu preciso estar com raiva para levantar 50 Esse daí é o quilos meu só com muita ponto, pimenta. né? Esse daí é o meu Esse é o ponto. seu também. E Rafael, você tem uma experiência agora com atletas, né? Você trata atletas. Há quanto tempo você conheceu os óleos essenciais? Ou como foi que você chegou, inclusive, nessa seleção desse clube que é bastante importante aqui no Brasil? Boa tarde. Faz 3 anos que eu conheci os óleos essenciais. O lavanda foi o meu primeiro contato. E depois eu percebi que eu precisava entender esses atletas não só como performance, mas biopsicossocial. Fora do esporte, são seres humanos, com família, namorado, enfim. Eu precisava dar um suporte melhor para esses atletas e eu percebi que o óleo, ele não só ajuda no treino, mas fora do treino. Então, a partir daí que eu comecei a utilizar e ver os benefícios comigo, eu comecei a levar essa rotina para os treinos. Então, faz 3 temporadas que a gente utiliza os óleos pré-treino, como a Camila falou, para ajudar na ativação, para ajudar o cara estar atento para o treino. No pós-treino, para diminuir a questão ali crônica, do estresse crônico dos treinos. Pré-jogo, pós-jogo e em casos específicos. Às vezes, os atletas chega com uma questão de ansiedade, com uma dificuldade de sono, a gente sabe que tudo isso interfere na performance, mas muitas vezes não é tratado por não saber como tratar, e os óleos essenciais são fundamentais para a gente manter esse equilíbrio de atleta e ser humano. Você já respondeu parte da pergunta que eu ia fazer na sequência para você, né? Eu imagino assim, que chegam casos agudos, digamos assim, você precisa resolver naquele momento, e você introduz os óleos essenciais para aquele atleta. Mas eu imagino que tem atletas que recebem o óleo ali e fica só ali, e tem atletas que talvez você consiga fazer com que ele tenha um uso contínuo dos óleos essenciais. Você consegue perceber alguma diferença nesses dois atletas? Total. Hoje, na 3ª temporada, eu tenho um perfil de atleta só, os que utilizam no treino e fora do treino. A primeira temporada a gente foi ajustando e hoje, nessa temporada, eu tenho um perfil só, que é o que utiliza no treino e fora do treino. E aí, o legal é que isso se expande para a família. Vai para a esposa, vai para um filho e aí cria toda essa cadeia de benefícios que o óleo essencial traz. Então, esses atletas hoje, até o contato que eu tenho é um contato mais profundo, né? Eles falam mais da vida deles porque sabem que vai ter algum óleo para resolver o problema deles. Bom, só aqui nesse painel a gente já consegue perceber que atleta não é tudo igual, né? Perfis aqui completamente diferentes. Foi muito difícil de você fazer com que, ou convencer, né, ou apresentar para que todo clube, todo time usasse os óleos dentro e fora de campo? A primeira temporada foi um pouco mais complexa, mas depois eu fui criando estratégias para introduzir isso, entender como colocar esse óleo. Se eu coloco esse óleo de uma maneira geral, às vezes é mais difícil, mas se a estratégia é certa, então normalmente eu chego no capitão da equipe, que é o líder da equipe, ele sente os benefícios, essa conversa vai criando no vestiário e a estratégia certa para cada grupo é o que faz esse sucesso. O começo foi, como era muito novo, eu acho que a primeira equipe a utilizar no basquete do Brasil, ninguém sabia ainda, então era muito preconceito até das outras equipes, muita piada, mas depois que deu o resultado, passaram a respeitar bastante a questão do óleo essencial. Que legal, demais isso, né? Mari, você está na canoa polinésia, também conhecido como canoa havaiana? Exatamente. Há quanto tempo? Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar de volta com vocês. E sua pergunta foi? Quanto tempo na canoa? Então, na canoa havaiana, né, eu tenho exatamente, em média, 5 anos praticando. Igual a do Terra, do Brasil. Com a do Terra, eu tenho exatamente 3 anos. Mas você não era o único esporte que você praticou, né? Você não começou a praticar esporte há 5 anos atrás. Não, eu comecei a praticar esporte, eu ia fazer oficialmente esporte, vamos dizer assim. Eu sempre fui muito agitada quando criança, né? Então, o remo olímpico foi o meu primeiro esporte fixo. Eu joguei basquete um pouquinho, fiquei no remo e acabei ficando fixa no remo. E no remo eu fiquei quase 15 anos, né? E aí larguei um pouquinho do remo, que já tinha passado a minha onda do remo, e aí acabei indo para a canoagem havaiana, que na verdade é a polinésia. Legal. E você é campeã brasileira? Atualmente eu sou campeã brasileira individual. Que demais, parabéns. Obrigada.
Você consegue perceber o antes e o depois dos óleos essenciais terem entrado na sua vida? Consigo, claramente. Porque, como eu falei, eu sempre fui muito agitada de estar em ativa, né? Só que, como vida de atleta, a gente se cansa. E nisso, né, tem determinados dias que a gente não quer ir, porque a gente está exausta. Só que a gente tem obrigação de ir por conta da exigência técnica, né? Senão a gente, né, toma bronca, fala que está deixando de treinar, só que não é um querer, né? O corpo pede, só que muitos não entendem. Depois, né, que pouco tempo eu conheci os óleos essenciais, hoje eu percebo que eu deveria ter conhecido eles anos atrás. Talvez eu tivesse muitos outros títulos no remo, né, que eu tive poucos, apesar dos anos, né? Mas eu tenho muito mais título como canoa baiana do que com remo. Que legal. E hoje, vou até, quem esteve na outra convenção, eu estava prestes a ir para o Mundial e tinha um Pan-Americano. Para quem lembra disso, que eu falei que eu ia trazer uma medalha, só para constar, eu trouxe uma medalha de bronze do Mundial. Que demais. E uma do Pan-Americano. Só não trouxe igual o Evandro, mas quem for entrar na minha rede social vai ver. O seu esporte é mais olímpico, né? Agora já é extra-olímpico. Assim. A gente está lutando para que ele seja olímpico, né? Ele só é paralímpico. A medalha é sempre boa, né? No independente não exatamente. Né? É o nosso objetivo, né? Não, e é uma sensação, vocês que são atletas que tiveram nessa oportunidade, é uma sensação assim absurda. Se a gente é atleta, não importa onde a gente está, a gente quer ganhar. Eu não quero perder nenhum para o ímpar para minha filha. Para filha? Eu sou atleta de verdade, até em casa. Não, Nem no para o ímpar eu quero perder para ela. Eu tenho que usar o lavanda no meu filho quando eu quero ganhar dele. Senão ele fica bem nervoso. Aproveitando, Alan, bom, primeiro obrigado, você está no meio do campeonato e tirou um tempinho para vir aqui, chegou agora de manhã, terminando aqui já pega o voo de novo, você tem prova amanhã, então primeiramente obrigado aí por essa oportunidade de estar aqui com a gente, né? E o que mudou, Alan? O que aconteceu desde a última vez que a gente teve a oportunidade de conversar? Você tinha falado a respeito da lesão que você sofreu, o quanto foi importante na sua recuperação e etc. E a história que aconteceu depois disso? Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos vocês. Sementinhas, né, do Terra, né, o tema florescer. Então, para florescer, a gente tem que plantar, e vocês aí são sementinhas dessa grande empresa que com certeza tem ajudado muitas pessoas pelo mundão aí afora. William, para mim é sempre um prazer estar aqui junto na empresa do Terra, falando das minhas experiências, falando das coisas que melhoraram, né, na minha vida, e como já falaram aqui, acaba sendo um efeito rebote também para a família. Então todos nós queremos bem para nossas famílias, para nossos amigos, e isso é muito bom. Estou sim no meio de um campeonato, está rolando agora em São Paulo o campeonato estadual, valendo vaga aí já para o campeonato mundial. Eu estou nessa briga aí para estar mais uma vez aí representando o Brasil lá fora, da melhor maneira possível. E ano que vem tem a Olimpíada, né? A gente está nessa grande correria aí para fazer grandes marcas, fazer grandes pontos, grandes pontuações. E se Deus quiser vai dar tudo certo lá, e a gente vai estar lá representando uma grande nação, né, que é o Brasil, e colocando ela, como nosso amigo já colocou, no lugar mais alto do pódio, né, que é no momento histórico, que é o pódio olímpico. Todo atleta de alto rendimento busca isso. Se você perguntar para qualquer um qual que é o seu sonho, quero ser medalhista olímpico. Então nosso amigo aqui já conquistou, e a gente aqui está correndo atrás de conseguir esse êxito e outros mais, né? Cara, o que mudou? Mudou tanta coisa. Mas eu sempre gosto de lembrar, porque foi muito, ainda até me emociono de falar, porque eu não fui para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 e 2021.
devido à pandemia, eu não pude estar lá representando o Brasil e representando a mim, né? Porque eu batalhei tanto para estar lá naqueles jogos e infelizmente foi adiado. E com esse adiamento, eu infelizmente sofri uma lesão numa competição que o meu esporte é lançamento do martelo. Não sei se alguém aqui conhece, mas eu rotaciono muito em cima do meu joelho. Nosso amigo aqui que é fisioterapeuta sabe bem que é bem complicado. Podia ter me ligado. Pois é. E eu acabei lesionando meu menisco devido a uma... eu parei meu pé no chão e acabei rodando o joelho. Então, meu menisco ele acabou rompendo. O menisco ele é depois nosso amigo aqui pode falar melhor, ele é um amortecedor, né, das peças ósseas, no caso a tíbia e o fêmur ali. Eu vou até trocar com você. Então, ó, estudei legal. E nisso acabei me lesionando, né, tive que passar por uma cirurgia e eu tive 6 meses para brigar de volta e estar dentro dos Jogos Olímpicos. E infelizmente isso não aconteceu. Só vão 32 atletas e eu naquela ocasião eu fiquei no acho que foi o número 35, se eu não me engano, 35 ou 36. Ou seja, passaram algumas pessoas à minha frente devido a eu não poder estar competindo em alto nível como todo mundo conseguiu, né, competir e performar da melhor maneira possível, né, de cada um deles. E nesse momento para mim, os olhos foi bem incisivo, né? Não sei se essa palavra é correta, mas foi muito importante, né, para eu me manter muito bem, porque foi um momento de frustração muito grande, porque eu trabalhei durante muito tempo, a gente trabalha por ciclos olímpicos, né? Ciclos olímpicos são 4 anos, os Jogos Olímpicos acontecem, né, de 4 em 4 anos, exceto os Jogos Olímpicos passados que demoraram 5 anos devido à pandemia. Mas eu trabalhei durante todo esse tempo para estar nos Jogos, não consegui atingir essa meta e aí isso me frustrou de tal forma que eu fui realmente lá no fundo do poço. Eu tirei, como dizem, né, leite de pedra, né, para conseguir estar nesses Jogos. E infelizmente aconteceu essa tragédia, né, mundial, né, que afetou tantas outras famílias de forma negativa, e a minha vida pessoal esportiva, no caso, ela foi muito afetada devido a isso, essa transferência, esse adiamento dos Jogos. E os olhos me ajudaram muito a me manter centrado, manter focado, a voltar o foco, a voltar a sonhar novamente, porque naquele momento eu tinha realmente, como disse, tinha ido para o fundo do poço e eu já queria ter desistido de tudo e para mim já tinha acabado o esporte, enfim. E qual ou quais olhos você acabou usando nesse momento? Durante esse período difícil, eu acabei utilizando bastante, né, o Adapt, Frankincense, lavanda, os próprios cedro, né, naqueles momentos que eu estava muito agitado, eu não quero isso, enfim, o sistema simpático lá no topo, eu precisava daquela acalmada, então eu voltava, repensava, né, reorganizava as ideias e aí eu consegui seguir. E tanto é que eu consegui recuperar durante essa fase pós-cirurgia, eu consegui recuperar da minha cirurgia em 3 meses. Em 3 meses eu voltei à performance que eu estava antes, né, de operar. E é bem curioso que eu tenho uma outra história, que eu operei o joelho esquerdo já em 2011. E nessa cirurgia em si, eu demorei para voltar à mesma performance que eu estava antes, eu demorei 2 anos. A mesma cirurgia de menisco medial, eu demorei 2 anos para voltar, e aí com a utilização dos óleos essenciais, nessa segunda vez, que foi há 2 anos atrás, eu voltei em 3 meses. Então eu gosto muito de ressaltar e de lembrar sobre essa ocasião que me trouxe aí grandes benefícios, e hoje estou aqui ainda continuando, né, sonhando e buscando cada vez mais elevar o nível do Brasil, da minha família, dos meus amigos e para todas aquelas pessoas que torcem por mim. Eu ia passar essa peteca exatamente para o Rafael agora, pegando esse gancho do que você falou, mas você já respondeu, mas eu queria ouvir até a experiência do Rafael. Ele falou que num joelho ele demorou 2 anos para recuperar, sem óleos essenciais, no outro ele acabou recuperando em 3 meses com esse auxílio. Eu imagino que você não tratou só atletas, ou não somente com óleos essenciais, mesmo os atletas, né? Qual que é a sua experiência de uma pessoa comum numa recuperação, de um atleta e de um atleta usando óleos essenciais?
Eu acho que a grande diferença nesse processo é o seguinte. O atleta, fisicamente, ele é mais preparado, só que ele tem cada mês que ele fica parado é terrível para a carreira dele. Então, ele é mais preparado fisicamente e com pouco tempo de tratamento. Uma pessoa comum que não é atleta, ele não é tão bem fisicamente, igual todos aqui, mas ele tem um tempo mais longo de recuperação. Eu acho que a grande chave desse processo, eu acho que tem que ser a nova demanda do profissional da saúde, é não tratar mais articulações, mas tratar um corpo como um todo, um ser humano como um todo. Então, os óleos essenciais, quando você coloca ele dentro do tratamento, auxiliando ele como um todo, eu não quero recuperar apenas um joelho ou um menisco, mas entender o que isso representa na vida dele. Uma ansiedade, uma falta de sono, começar a olhar a pessoa. Então, eu acho que o grande gancho do óleo essencial é que ele amplifica esse poder de ação e, consequentemente, ele auxilia na questão da recuperação, auxilia na questão do tratamento. E a gente tirar essa questão de tratar uma articulação, mas tratar o ser humano como um todo, que é a grande sacada do óleo essencial. E aí, como fisioterapeuta, tendo essa sacada, eu começo a ter melhores resultados com os óleos essenciais, por isso. Que legal. E dando sequência, eu acho que funciona também muito como uma transição de carreira. Eu estou passando por esse momento e quem estava aqui ontem viu o Alex conversando sobre isso também. Eu estou passando por uma transição, mas eu não deixei de ser atleta. Eu ainda tenho isso no meu corpo, o meu corpo ainda está acostumado com isso. E o óleo realmente entra para mexer na nossa cabeça, para dar uma tranquilidade maior, para dar um foco maior, para ajudar num sono melhor, que são coisas que a grande maioria dos atletas ainda não estão acostumados a fazer. E quando a gente aprende a utilizar o óleo de uma maneira correta e o óleo certo para cada situação, eu acho que é uma transformação muito grande. Eu, graças a Deus, não estou tendo grandes dificuldades nessa transição, acredito que por causa da minha cabeça, acredito que por causa dos efeitos que estão tendo os óleos em mim, entendeu? Então é uma coisa muito boa ser falada isso. Evandro, aproveitando esse gancho que você comentou aí a respeito do sono, né? Nós sabemos que quando a gente tem uma noite mal dormida, tá? O dia seguinte, parece que se arrasta, né? O trabalho às vezes parece que não rende, etc. Mas para o atleta, ele tem uma situação diferente que é a performance. O quanto isso impacta uma noite mal dormida ou 2 noites mal dormidas, e com que frequência, que às vezes a gente pensa que não, porque está sempre se exercitando, a gente dorme bem porque está cansado todo dia, né? Como é que é essa rotina de sono para um atleta e a importância de ter uma noite bem dormida? Também existe o atleta dormir mal e ter que treinar, só que a diferença é que o atleta tem que, por força, render. Então, mesmo tendo uma péssima noite de sono, a gente tem que render no dia seguinte e dar o melhor de si lá. E isso daí não vai interferir tanto no que a gente vai fazer nesse treinamento. Isso vai interferir no nosso corpo. Aos poucos o nosso corpo vai degradando e aos poucos a gente vai tendo essas contusões. E é o que eu estava falando, que quando a gente está muito cansado, o corpo ele pede. Só que, como ele falou, a gente tem que estar ali porque vai ser cobrado da gente, né? Então a gente pode ter dormido mal, mas de qualquer maneira a gente vai ter que estar lá, mesmo tendo dormido mal. Não existe essa de chegar para o seu técnico e falar: poxa, dormi mal, posso ficar fora do treino? Pode perguntar para o nosso fisioterapeuta aqui, o técnico vai ficar bravo com ele. É isso que eu ia falar. Acontece muito. Vai ouvir. Tem um relato importante do sono. Eu tive uma experiência que o pós-jogo é um pico de adrenalina muito grande. Então até o cara dormir demora muito tempo. Muitos atletas eles recorrem à utilização do álcool, por exemplo, de bebida alcoólica, para tentar diminuir essa adrenalina e conseguir dormir o mais rápido possível. O famoso relaxar, né? Para relaxar, para poder dormir. É isso aí. Só uma tacinha, né? É só aquele... Não, é só um gelinho e é isso. E eu trabalho com basquete, atletas de 2,11 metros. Então imagina a quantidade que precisa tomar para poder dar essa relaxada. Eu tive alguns casos que o óleo de cedro e o óleo de lavanda, usado continuamente na rotina de treinamento e no jogo, ajudava esse cara a diminuir esse pico de adrenalina e conseguir ter uma noite melhor sem utilizar o álcool, que é um outro degradante. Então o cara joga, treina a semana toda, igual eles falaram, às vezes com dor, sem descansar o suficiente.
joga, ainda toma o álcool ainda para recuperar, e esse corpo do cara fica um ciclo vicioso que a lesão, nesse caso, ela não surge. O cara está empurrando para isso. Então o óleo de lavanda e de cedro ajudou bastante a diminuir esse pico de adrenalina pós-jogo e melhorar o sono deles também. Até porque a ingestão de álcool com a intenção de dormir, como acontece com a maioria, é ilusão total. A gente só apaga, só que a qualidade do sono não é boa. É muito pobre, no sentido, você sabe ainda mais que eu explicar isso, né? O álcool é como se lhe desse uma paulada e você apaga, porém você desperta muito rápido e você acorda talvez até mais cansado do que quando você foi deitar, não sei, você vai saber explicar melhor. Na verdade eu não posso falar muito de álcool não, porque eu não bebo, então eu passo essa bola pra galera aqui. O corpo do atleta, como o corpo de qualquer pessoa, precisa de um equilíbrio. E quando a gente desequilibra o nosso corpo, obviamente vai surgir alguma coisa negativa. No caso do atleta, uma contusão. No caso de uma pessoa normal, talvez uma baixa, uma autoestima, ou alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem sim que tomar muito cuidado, tanto com o álcool quanto com qualquer uso de coisa tóxica pra gente, né? Isso, e que é muito comum. E você falou, o que acontece, essa paulada, na verdade você só retarda o descanso. Você só vai retardar. Então assim, se você joga 3 vezes na semana, você retarda, aí outra semana você não está pronto para treinar, você está cansado, você não performa, aí você toma de novo e vai chegar uma hora que começa a baixa da performance, o mental vai lá para baixo porque não consegue performar e a lesão acaba acontecendo nesse processo. Sabe que vocês, todos, o Alan e o Rafael citaram a respeito do cedro, né? Eu vou falar, a minha experiência, para mim, é o meu óleo preferido, é o cedro. Eu gosto do cheiro, eu gosto do aroma, é o que me ajuda também a ter foco, quando muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, eu preciso centrar em alguma coisa. Mas especialmente como nós vamos ter depois desse evento aí, que são os tours, né? Que às vezes a gente vai de uma cidade para outra, faz um evento, pega avião cedo para estar na outra cidade, para ter tempo de chegar. Às vezes a gente dorme 3 horas, 4 horas numa noite, e isso acontece às vezes 2 ou 3 vezes. O cedro é o que me ajuda a chegar mais rápido no sono REM, ficar mais tempo nele, então mesmo dormindo menos, eu consigo descansar mais. É uma experiência que eu tenho, né? Que me ajuda muito nesses momentos, que é muita correria, dorme pouco, eu consigo dormir com mais qualidade nesses momentos, né? Maria, falar alguma coisa? É porque eu ia falar, concluir essa questão, concluir não, continuar. Elaborar. Às vezes, né, o que você está falando de dormir pouco, né, o pessoal acha que para você estar bem, você tem que dormir obrigatoriamente às 8 horas, e às vezes você não tem tempo para isso, né, porque principalmente a gente, né, atleta, a nossa rotina começa desde cedo. E né? bem cedo, A né? minha principalmente, eu não sei dos meninos, mas a minha, eu todo dia eu acordo às 3h30 da manhã. Entendeu? Então são 3, meu dia. Então meu dia começa às 3h30 da manhã. Né? Assim, às vezes eu tenho minha faculdade à noite, então eu não consigo dormir às 8 horas. Né? Às vezes eu vou dormir meia-noite. Né? Porque até eu chegar em casa, o corpo desacelerar, né? Já foi meia-noite. Então, se eu conseguir, né, agora com os olhos, né, eu dormir bem essas 3h30, né, tá ótimo. Né? E se porventura, que na nossa vida é muito difícil, um tempo à tarde, não precisa ser 2, 3 horas, 1 horinha, meia hora, que é para você voltar mais tranquilo. Você não vai voltar 100% porque seu corpo ainda está cansado, mas pelo menos você vai conseguir levar com um pouco mais de tranquilidade o restante do dia. É bem isso mesmo. Eu acho que essa otimização, né? Porque a rotina, a gente não tem a rotina de treino e descanso, isso é um fato, e o óleo entra para otimizar. O exemplo do cedro, a gente costuma utilizar no vestiário pré-jogo, antes do ali, que os caras têm um cedro, tá um pouco ansioso, já dá uma equilibrada. Nas cargas agudas e crônicas de treino para o recovery durante a semana. E nas viagens também, da NBA, por exemplo, quando eles viajam, é um avião do tamanho deles, né? E aqui a gente não tem isso. Não tem isso. Então, ali já está contando o jogo para mim. O cara não dorme e está numa situação desconfortável. Então, cedro e lavanda, dependendo do percurso, é utilizado também na questão das viagens. Para o cara conseguir chegar no hotel
já dormir, como você falou, não vai ter muito tempo, preciso de qualidade. Então, quando sai daqui, o jogo já começa com os óleos essenciais. É porque entra aquela questão, não precisa da quantidade, e sim da qualidade. E se eu que não sou tão alta quanto ele, quanto os jogadores, eu fico incomodada, eu não tenho espaço no avião. Imagina para eles. É muito ruim. Eu não passo por isso. Tenho vontade de ser compacta. Mas, Camila, aproveitando, mas você não passa por isso, mas tem outras situações que você passa. Inclusive, nós estamos vendo aqui, esse banquinho não é nosso, esse banquinho é seu. Eu vi você carregando ele aí. O quanto você precisa desse banquinho? Nossa, hoje 1000%. Né? Antes eu não tinha ele. E antes dele chegar à minha vida, as coisas eram ainda mais complexas, né? Não vou dizer mais difíceis porque, como a gente diz na minha terra, nada é difícil. É difícil para nós, é um prédio bem grande, né? Então, era só um pouquinho mais estressante. Hoje ela é quase que parte de mim, sabe? Ele me auxilia em tudo. Você mesmo observou isso. Para tudo. Dentro de casa, na rua, para pegar o ônibus, que são 6 por dia, 3 até chegar nos treinos, mais 3 para voltar para casa. E é ele quem me auxilia com a ajuda dos universitários que Papai do Céu manda para me auxiliar. Pessoas que eu talvez nunca mais veja na minha vida, mas que também funcionam como anjos da guarda. Né? 6 ônibus por dia. Exato. Até então, sim, até as coisas evoluírem da forma que eu preciso. Mas até então é o preço que eu sei que eu tenho que pagar, um dos preços para chegar aonde eu quero. Né? A minha condição física, a minha estatura não é apenas a única limitação. Muitas pessoas acreditam nisso. E graças a meu bom Deus, a minha cabeça e minha mãe me orientou muito para que isso não fosse um pesar. Para que isso não fosse o que iria me impedir de chegar onde eu quero. Minha mãe sempre deixou muito claro de que eu precisaria utilizar de alguns paliativos e aprender a driblar as adversidades da vida e transformar os obstáculos em degraus para chegar onde eu quisesse. Se eu quisesse chegar e ir mais longe, até porque... Até porque, em comparação com vocês, né, para cada um passo que vocês dão, é necessário 2,5 passos meu. Então seria, né, vamos supor, para que um trajeto que vocês percorrem caminhando, eu faço isso 2,5 vezes. A mais. Camilinha, eu não te conhecia, mas você é um exemplo para todos nós e você ganhou um super funk, viu? Amém, obrigada. Ou não, milhares. E a nossa foto ontem ficou sensacional. Eu tenho ela aqui. As pessoas também a maioria não sabe que, além de ter o nanismo, que é muito aparente, né? Eu nasci com uma doença ocular degenerativa, chamada retinose pigmentar. E aí eu também não enxergo muito bem. Só que eu entendi que a forma interna como que a gente enxerga a nossa vida vai muito mais além do que a forma física como que a gente enxerga a vida. A alimentação está aqui dentro. Eu decidi... Onde aí, gente? Eu decidi que só quem me pararia seria Papai do Céu. Eu entendi o recado dele para mim, de que eu precisaria ser um exemplo principalmente para mim, não para ninguém. De que eu sou um milagre. E isso não é exclusividade minha. Isso é uma particularidade de cada um de nós. Basta a gente se enxergar assim e aprender a aproveitar cada oportunidade que chega em nossas vidas, cumprindo, aprendendo, persistindo, dando 2 passos para trás para depois dar 1, 2 para frente, sempre que necessário. E a gente precisa abraçar com os braços, com as pernas, com unhas e dentes, tudo que nos surgir e que puder nos impulsionar e nos levar para frente, né? E foi assim que a Terra chegou na minha vida. Sabe que você falando isso, Camila,
você falando isso me fez lembrar de um momento que foi muito importante para mim. Muitos anos lá atrás, uma pessoa me mostrou uma gravura de Jesus Cristo, e essa gravura estava escrito embaixo assim: eu queria que você se visse como eu te vejo. Então, quando você falou isso, me fez lembrar daquele momento que fez eu refletir sobre um momento que eu estava passando. Às vezes a gente esquece do potencial divino que nós temos, né? Independente da dificuldade. Eu não tenho a sua dificuldade, eu tenho as minhas, mas eu também tenho as minhas. O Rafael tem as dele, o Alan, a Mari, né? o Evandro e todo mundo que está aqui. Cada um tem as suas dificuldades, mas quando nós nos lembramos, né, de onde nós somos imagem e semelhança, e entendemos o potencial que nós temos e toda a grandeza que Ele nos deu aqui nesse planeta, e nós temos isso aqui na palma das nossas mãos, né, isso faz com que a gente tenha mais forças para sobrepujar qualquer desafio que nós tenhamos, né? A gente precisa enxergar o potencial que a gente tem, como você acabou de falar em outras palavras. A gente precisa enxergar como sendo capazes de construir obras maiores, né? Eu vou só linkar aqui. Eu recebi uma pergunta, e talvez vocês se façam essa pergunta, não sei, que já me fizeram aqui. O porquê os óleos essenciais da Terra? Por que vocês me convidaram para estar aqui? E eu só me proponho a fazer algo, a me dedicar a algo, a me tornar parceira de algo, quando eu enxergo o mesmo propósito, quando eu enxergo algumas semelhanças, que para mim são primordiais, né? E tem no mínimo 3 aqui que são de total significado para que a gente faça aquilo que a gente faz, para que a gente escolha aceitar os desafios daquilo com que a gente se propõe a trabalhar. E foi assim também com a doTERRA, né? E tem 3 que são o porquê doTERRA, o porquê óleos essenciais doTERRA. O primeiro é que a primeira semelhança é que eu entendi que somos naturais, somos frutos do Criador. Eu, você, os óleos essenciais e tudo mais. O segundo ponto é que a minha amiga brinca comigo que o segundo ponto é que eu e os óleos essenciais fomos envasados numa estrutura bem compacta. Somos bem fáceis de transportar. E o terceiro ponto que ela me fez enxergar também foi que basta só um pouquinho de nós, uma pequena gota por vez que há dentro de nós, na nossa essência, para que a gente consiga impactar positivamente em qualquer ambiente. Sensacional. E isso não é uma particularidade minha, mais uma vez ressaltando. Não é porque eu tenho apenas 73 centímetros de altura e busco brincar, transformar as coisas de forma mais leve, aí fico associando o tamanho com os óleos essenciais. Perfeito, perfeito. Isso é uma particularidade de cada um de nós. Adorei a respeito do plástico, a respeito. Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas cada um de vocês aqui pensassem no seguinte: vamos fazer, já fizemos essa brincadeira há 2, 3 anos atrás, o Alan participou da gente naquela época, mas rapidamente, vamos começar lá com o Evandro. Evandro, se você pudesse se transportar no tempo, voltar e encontrar o Evandro lá no início de carreira, qual óleo você deixaria na mão dele? Qual óleo você deixaria na mão dele? Que ano talvez seria isso? E que óleo você deixaria na mão dele? Eu poderia falar o Peppermint, porque é um que me dá muito foco. Mas eu acho que eu falaria o Lavanda, porque me traz uma paz. E eu sou muito imperativo. E quando eu tenho esse meu momento de paz, é o que eu mais dou valor na vida. Muito bem. Valor à vida. Mari? Então, Desculpa, que ano isso seria? Seria lá no meu começo de carreira, lá em 96, 96. 97, muito tempo atrás. Tá bom, para que ano você voltaria, Mari? Que óleo você entregaria para Mari daquele ano? o óleo que eu entregaria não é segredo para ninguém, todo mundo já sabe, é o Peppermint, né?
porque eu sou calmo, então lavanda eu uso também para dormir, mas não é o que eu entregaria. Eu sempre tive um pouquinho de dificuldade de às vezes focar em certas coisas, né? E a gente que é atleta, a gente precisa muito de foco, né? Não que eu tivesse 100, mas não estava 100% como eu gostaria. E esse óleo, Peppermint, ele entrou na minha vida assim, literalmente para ficar. Foi o primeiro óleo que eu tive contato, né, para conhecer a doTERRA, e foi um que eu não deixo de ter ele em momento nenhum. Então foi um que me ajudou a focar mais, né, a conseguir até mesmo me concentrar, né, nas atividades. E como eu falei, é um que não falta em momento nenhum. Esse é certo, tá em todas as minhas bolsas. É o que você levaria lá para trás e entregaria para Mari? Que ano? Que ano? O ano que eu comecei como atleta mesmo, nos meus 13 anos. Põe aí bastante tempo. Tá bom. Alan. Pra quê? Alan. Não é querendo ser igual a eles, mas com certeza eu apresentaria para mim, ou me daria de presente, o óleo de Peppermint, justamente por as questões que eles discursaram aqui, né, sobre esse foco, sobre essa atenção. Acho que todo atleta busca isso. Se a gente tem foco, se a gente tem determinação, se a gente tem energia, que esse óleo também nos entrega, a gente consegue aí desbravar o mundo inteiro e quebrar vários tabus que nesse grande mundo existe. Então eu entregaria o Peppermint, e se eu pudesse também acrescentar mais um, seria o Brief. São parecidos. Não pode, senão eu tenho que dar para os outros também. Não, mas o Brief mudou a vida da minha filha, então por esse motivo eu sou muito grato ao Brief, porque ela saiu das bombinhas e hoje ela só utiliza o óleo. Então eu sou muito grato à doTERRA e a esse óleo que transformou a vida dela e a minha também. Que legal. Rafael, o Rafael ser um melhor profissional, que ano você voltaria e entregaria qual óleo na mão dele? Se fosse quarta-feira, ia ser o lavanda, mas hoje Metapower. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso aí em 2010, quando eu comecei a pensar em trabalhar com esporte, entregaria para ele, mas já entreguei hoje para mim mesmo, já recuperei. Vamos embora. Certíssimo. Camila, que ano você voltaria e qual óleo que você entregaria para Camila? Eu voltaria quase 36 anos atrás, e provavelmente eu não entregaria para mim mesma, eu entregaria para minha mãe. Quando eu nasci, eu tive 3 pneumonias. Os médicos diriam que eu não iria sobreviver, algumas pessoas diriam que eu não viveria 17 anos. E eu entendi que eu vim para quebrar alguns paradigmas, inclusive as boas línguas das pessoas que queriam me matar antes dos 17 anos. Mas seria o Brief, pela condição de cuidar do meu processo respiratório, e que desde que eu o conheci ano passado, isso transformou totalmente. Eu parei de ter, na verdade isso me auxilia nos processos respiratórios, diminuiu muito as crises alérgicas e consequentemente isso interfere positivamente em todo o resto do meu contexto, principalmente como atleta. Então eu voltaria lá para o meu 7º, 8º mês de nascida, né? Que legal. E aí entregaria para a mamãe. Gente, parabéns, muito obrigado pela colaboração de todos vocês. Vamos fazer uma foto para a gente registrar esse momento aqui? Vamos vir aqui na ponta aqui do palco. Angélica, pega.